A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Teologia de segunda de hoje, eu gostaria de compartilhar apenas 2 versículos com os irmãos que se encontram em Levítico, capítulo 6. Vai dizer assim o texto: Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. No capítulo 6 de Levítico, do verso 8 ao 13, o Senhor está dando a Moisés a ordenança de como deve ser feito o sacrifício de adoração a Deus. Então Deus determina que Moisés chame a Arão e aos seus filhos e dá uma série de instruções de como deve ser feito o sacrifício. Mas eu gostaria de falar com os irmãos nesse Teologia de Segunda apenas sobre essa parte de arrumar o holocausto sobre o fogo, queimar as gorduras de comunhão e organizar a lenha pela manhã, para não permitir que o fogo se apague. Perceba que aqui o Senhor está dando a Moisés uma determinação de que toda a manhã o sacerdote deve acrescentar lenha e arrumar o holocausto sobre o altar. Se nós lermos esse texto, em conjunto com o texto do salmista, que vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, nós podemos ler em paralelo e ter a interpretação de que esse fogo que o Senhor determina que o sacerdote mantenha aceso, toda manhã ele deve permanecer aceso durante toda a noite. E à noite, se nós entendermos como o salmista entende, que serão momentos de choro, momentos de luta, momentos difíceis. Se nós entendermos que pela manhã, quando o sol da justiça está sobre nós, o sol do Senhor a nos iluminar, que é o momento de acrescentar lenha para manter o fogo aceso, nós poderemos fazer a leitura de que durante a nossa caminhada no Evangelho, provas virão. Se nós pegarmos os exemplos dos heróis da fé, nós vamos perceber que durante todo o ministério desses heróis, eles sofreram lutas, eles sofreram perseguições. O Evangelho ele não vai ser sempre rosas, ele terá os seus espinhos também. Nós seremos perseguidos. A própria palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. São as noites que caem sobre a nossa vida. São as noites que recaem às vezes sobre a nossa cabeça. Mas aqui no texto, quando nós lemos que é obrigação do sacerdote acrescentar lenha e não permitir que esse fogo se apague, nós entendemos que quando o sol da justiça do Senhor está sobre a nossa vida, nós temos que fomentar ainda mais essa fogueira. Nós devemos alimentar o fogo do Senhor que arde no altar, que é o nosso coração. Entenda que ainda que nós estejamos lendo um texto do Antigo Testamento, e você vai dizer assim para mim, pastor, mas no Novo Testamento o sacrifício perfeito em Jesus já foi alcançado, não temos mais que sacrificar. Perceba que aqui no Antigo Testamento a responsabilidade do sacrifício era do sacerdote. Com o sacrifício perfeito de Jesus na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo e nós passamos a entrar também no lugar santíssimo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote tinha autorização de entrar no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, que era separado por um véu. E lá dentro do lugar santíssimo constava a Arca da Aliança, que era a representação da presença do Senhor. Com o véu do templo rasgado, nós passamos a ter o direito de entrar diretamente na presença de Deus. Todavia, passamos também a ter a responsabilidade de sacrificarmos a Deus. Não sacrifício de animais, sacrifício de cereais, mas o sacrifício da nossa vida. O sacrifício do nosso eu em adoração a Deus. Perceba que a ordenança de Deus é que pela manhã, ou seja, quando estamos alegres em Cristo, quando nós estamos vivendo a nossa máxima comunhão em Deus,
Quando estamos fortificados, é o momento em que nós devemos nos fortificar mais. Buscar a palavra de Deus, frutificar no Espírito, viver em amor, viver em comunhão. Entenda que aqui no texto de Levítico, a oferta que está sendo queimada, o holocausto que está sendo entregue, é a gordura da comunhão. A lenha é posta na fogueira, mas o que mantém o fogo alimentado é a gordura da comunhão que vai caindo sobre o fogo do Senhor. Se nós continuarmos lendo Levítico, nós vamos entender que quando a lenha está posta, o holocausto arrumado e o altar do Senhor pronto, o fogo sai da presença de Deus e queima o holocausto. Então quem dá o fogo é Deus. Mas nós vamos ver que no mandamento e na ordenança de Deus, a responsabilidade de manter o fogo aceso é dada ao sacerdote. A responsabilidade de manter o fogo do Espírito Santo ardendo sobre os nossos corações, que é o altar do Senhor, é nossa. E vai chegar a noite de nossas vidas, a noite, um momento de tribulação, em que talvez a nossa fé não possa ser acrescentada à lenha, mas o fogo deverá continuar queimando. Porque se durante a dia, se durante o sol da justiça do Senhor sobre as nossas vidas, nós acrescentarmos a lenha, vivermos em comunhão, frutificarmos no Espírito, vivermos o amor ao qual o Senhor Jesus Cristo nos deu como mandamento, quando Ele diz, um novo mandamento vos dou, ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós vivenciarmos isso durante a noite, durante as tribulações de nossa vida, durante os momentos difíceis de nossa vida, o fogo no altar do Senhor continuará queimando, porque haverá gordura da comunhão. O nosso coração continuará ardendo na presença do Senhor, e então nós vamos conseguir suportar e passar por este momento difícil, que são os momentos de tribulação. Mas quando nós lemos, voltando ao salmista, capítulo 30 de Salmos, nós perceberemos que o salmista vai dizer que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, ainda que nós passemos por momentos de dificuldade, momentos de tribulação, voltará o tempo em que amanhã o sol da justiça reinará novamente sobre as nossas vidas. E aquela noite que nós passamos queimando e sacrificando ao Senhor servirá de testemunho para abençoar o povo. Porque durante a manhã o sacerdote entrava, organizava o altar, colocava a lenha, e quando ele saía do lugar santíssimo, ele passava a abençoar o povo. Então o seu testemunho durante a noite das suas vidas, enquanto o fogo do Senhor arder e queimar no seu coração, servirá de testemunho quando o sol da justiça voltar a brilhar na sua vida. E novo tempo. Perceba também que a ordenança do Senhor é que na manhã, antes do sacerdote acrescentar lenha e organizar o holocausto, ele vai retirar aquelas cinzas. Vai retirar a cinza do altar, vai trocar as suas vestes e vai levar para o local purificado do cerimonial de adoração a Deus. E quando nós falamos de cerimonial, nós estamos falando de festa. E quando falamos de festa, falamos de convite. E se nós formos em Apocalipse, onde João está fazendo a revelação das bodas do Cordeiro, nós vamos entender que o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diz vem. Então, para que haja as cinzas, para que haja purificação, para que haja o arrependimento, é necessário que haja lenha e que haja fogo constante sobre o altar. Amanhã serve para acrescentarmos lenha e organizarmos o nosso altar. Quando o sol da justiça brilha, quando estamos fervorosos no Espírito Santo de Deus, quando estamos firmados na rocha, inabaláveis, é o momento em que nós devemos acrescentar mais combustível nesse fogo que arderá continuamente no altar como forma de sacrificar a Deus. Porque quando vier a noite, esse fogo deve permanecer aceso. E nós continuarmos e prosseguirmos em continuarmos em conhecer ao Senhor.
Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Não é conhecer e depois ir embora e esquecer. É conhecer e prosseguir em conhecer nas noites sombrias, nas manhãs da justiça. Em todos os momentos da nossa vida, permanecermos firmes em Deus. É porque às vezes, quando tudo nos vai bem, nós esquecemos que devemos estar sacrificando ao Senhor. E só nos lembramos de sacrificar ao Senhor quando a noite e a tribulação recai sobre a nossa vida. Porém, o horário de colocar lenha na fogueira e aquecer esse fogo para que ele não se apague é quando o sol da justiça do Senhor está sobre a nossa vida e quando estamos fortalecidos em Deus. Se não acendermos o fogo se apagará e nós nos afastaremos da presença do Senhor. Porque o fogo que Deus dá é um fogo que vem da presença de Deus e queima o holocausto. Então, que nós possamos entender que o fogo que arde dentro do nosso coração, do altar que nós construímos para o Senhor, vem de Deus. A responsabilidade de prover o fogo é de Deus. Deus já te deu a palavra, Deus já consumiu o seu coração com o fogo do Espírito. O Senhor já te alcançou com o amor dele, já aqueceu o seu coração para o ministério. Mas a responsabilidade de dar seguimento e manter esse fogo aceso é minha e é sua, na graça de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Sou casa de Deus.